Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo aqui a cada semana, quando a gente pode separar um tema especial da Palavra de Deus e juntos podermos conversar e crescermos no conhecimento da vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Aqui no programa Lições da Bíblia, você sabe que a cada 13 semanas, em algum momento 14 semanas, a gente muda o tema. E nessa temporada já há 12 semanas, esta é a 12ª semana, nós estamos falando sobre unidade em Cristo. Como é importante a gente entender a unidade na ótica de Cristo. E tem sido maravilhoso, um tema atrás do outro, para a gente poder entender o plano de Jesus para a vida de cada um de nós, para a sua vida e para a minha vida também. Hoje nós temos dois amigos que vêm ao programa para conversar com a gente e tenho a alegria de receber aqui o pastor Manuel Nunes. Bem-vindo, pastor, pela primeira vez, né, no programa Lições da Bíblia. Pela primeira vez. Que bom. Pastor Manuel Nunes, ele vem da região central do Brasil, o escritório da Igreja Adventista, que nós chamamos de União Centro-Oeste Brasileira, que fica ali em Brasília, e você cuida ali de duas áreas muito boas, né? Sim, eu cuido ali dos pequenos grupos e da área de saúde também. Que maravilha. No nosso território. Tem sido uma alegria circular ali pelos 5 estados do Centro-Oeste, né? Ali envolve o Distrito Federal, Goiás, Tocantins... Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Que maravilha, hein? É uma grande região do Brasil, que a gente aproveita, manda um grande abraço a todas as pessoas representadas aqui pelo pastor Manuel Nunes, e que lidera os pequenos grupos. Talvez você que assiste a Novo Tempo e seja de alguma denominação evangélica, protestante, seria semelhante àquilo que vocês conhecem como células, não é? Os pequenos grupos nossos, onde a gente estuda a Bíblia, estimula a comunhão, crescimento, né? E tem sido um grande trabalho ali nessa região. Muitos grupos de estudo da Bíblia vocês têm ali, não é, pastor? Há cerca aí de 4.000 pequenos grupos em todo o território, né? Que maravilha. E o nosso trabalho ali é estimular justamente a igreja a viver em comunidade, né? E ali a gente produz materiais e cria toda uma motivação para estimular a igreja a viver esses ideais aí da palavra de Deus e da igreja, né? Para dizer assim, da igreja primitiva, né? E esta palavra que você falou, né? Quando a gente trabalha e frequenta um pequeno grupo de estudo da Bíblia, a gente experimenta um pouco daquilo que era no tempo da Igreja Apostólica, né? Viver em comunidade, cria mais vínculo, é mais informal a reunião, né? Fica bem mais Exatamente, solto, mais isso que a gostoso. gente tem sempre dito, né? O que nós queremos é essa experiência de comunidade. Exatamente. Cada um dos membros da igreja, juntamente com seus amigos, enfim, tenha essa experiência. Ah, que legal, muito bom. Mais uma vez, muito bem-vindo. Tá bom, pastor Manuel? Alegria nossa. Eu também recebo com alegria o pastor Frederico Branco, que trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, trabalha ali na Escola Bíblica, é um dos conselheiros da Escola Bíblica. Pastor Fred, como a gente chama carinhosamente, vou te chamar de Fred o programa inteiro, tá bom? Perfeito. Muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, um prazer retornar, privilégio poder estudar a Palavra de Deus, especialmente esse tema tão importante para a nossa igreja, para a igreja cristã, que fala sobre a unidade. Verdade, verdade. E ali na Escola Bíblica, passa o tempo todo pesquisando, respondendo dúvidas, perguntas, atendendo alguém que está com uma dúvida doutrinária da Bíblia. Exato. É um trabalho intenso também, não é, pastor Fred? Exatamente. Ali nós temos mais de 1.200.000 alunos cadastrados, desde 2008 até agora. E a gente dá um acompanhamento para esses alunos, muitas dúvidas que surgem, preparação de material. Existe o site biblia.com.br, onde estão ali postados os cursos bíblicos. Inclusive, o telespectador que acompanha o programa pode acessar o site e ter acesso ali a todos os cursos bíblicos oferecidos pela TV Que Novo. legal, ele já fica já no mundo digital, já entra ali através do site biblia.com.br. Correto. E ter acesso aí aos cursos bíblicos. Muito bom. Mais uma vez, bem-vindo, pastor Fred, e eu quero convidar aos amigos que estão em casa para orar com a gente, para começarmos o estudo de hoje. Pastor Manuel, o senhor pode orar para nós, por favor? Claro. Nosso querido Deus, nosso amorável Pai Celeste, muito obrigado, Senhor,
pelo privilégio de estarmos neste momento com a sua palavra nas mãos e ao abri-la, descobrirmos ali a sua vontade para a nossa vida nesse tempo. Amém. Rogamos que os momentos em que passaremos juntos aqui, que eles sejam edificantes para todos nós e que eles nos abençoe e nos leve para muito mais próximo, Pai, do seu ideal, para as nossas vidas, para a vida de cada um dos nossos telespectadores. Que o Senhor nos abençoe a todos, onde quer que estejamos, nesses momentos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Nós vamos ouvir agora a palavra do autor com o pastor e doutor em teologia, Dennis Fortin. Em Mateus capítulo 20, Jesus deu aos seus discípulos um conselho. Tantas vezes entre eles mesmos discutiram sobre quem era o melhor discípulo dos apóstolos, e Jesus teve que lidar com isso inúmeras vezes em seu ministério. E nesse capítulo do livro de Mateus, ele explica aos discípulos: você não deve procurar grandeza como o mestre dos pagãos, ou dos romanos, ou dos gregos que estão tentando ser grandes. Não. Pois para um servo de Jesus, ou da igreja, ser grande é ser servo de todos, é para ser criado de todos. As duas palavras que Jesus usa aqui, a palavra servo e a palavra criado, realmente significam, nos olhos de Jesus, na mente dele, um verdadeiro líder da igreja. Um líder que manterá seu povo junto para que a organização da igreja possa ser unificada. Esse tipo de liderança é o tipo que se baseia no serviço, na humildade e até mesmo na submissão. Essa é a palavra que ele usa aqui. O que Jesus quer ou tenta dizer aos discípulos é que um verdadeiro líder da igreja não é alguém que está tentando tirar vantagem, se beneficiar de sua posição na igreja, mas alguém que serve as pessoas da igreja, alguém atencioso às necessidades dos outros, alguém que os ajude a crescer no Evangelho, ajude o Evangelho a alcançar corações, ajude pessoas a entenderem o Evangelho. Isso é o que realmente é uma liderança verdadeira e grandiosa. Não é satisfazer minha própria vontade. Essa, acredito eu, é uma grande lição, não apenas para nós como cristãos, mas possivelmente também para o mundo inteiro. Precisamos entender que verdadeiros líderes são os que estão ali para servir pessoas e não a eles mesmos. Amo essas palavras de Cristo e, se mais e mais líderes de nossa igreja entendessem a magnitude do que Jesus estava tentando dizer, talvez teríamos mais unidade na igreja. Pois a unidade começa com líderes que dão bom exemplo, que seguem os passos de Cristo, que vivem suas vidas como Jesus viveu a dele. Jesus foi servo e ele foi um criado e morreu por seu povo. Nós, como líderes, estamos dispostos a morrer por nosso próprio povo ou estamos servindo a nós mesmos? Essa bela exortação da parte de Jesus é uma que precisamos, uma que nos ajudará grandemente a conservar a unidade da nossa igreja. Que bom podermos ouvir o autor do nosso manual de estudos e já temos aí o rumo para onde vamos caminhar aqui no programa também, ao estudarmos agora o tema organização e unidade da igreja. Pastor Fred, esse tema, organização e unidade da igreja, parece-me que nesses tempos pós-modernos que a gente vive, muita gente não gosta muito de ouvir a palavra organização, instituição, mas isso tudo tem a ver com a unidade da igreja também, não é? Com certeza, a organização é importante para que, através de uma estrutura organizada, você potencialize a missão de pregar o Evangelho. Mas como o senhor bem apresentou, o dilema em que vivemos, existe uma série de questionamentos com relação à liderança, com relação às instituições. Nós vivemos em tempos de crise, onde as pessoas elas têm acesso às informações e elas questionam. E aí um desafio também para a igreja, de poder estar ali fiel à palavra. Então nós temos um fundamento, que é a palavra de Deus,
e através desse fundamento nós nos norteamos. Exato. Então, é muito importante realmente destacar que vivemos num momento difícil, mas a organização ela é muito importante para que a igreja, através dessa estrutura organizada, ela cumpra a sua missão de pregar o Evangelho para todo mundo. Eu não sei, pastor Manuel, se você tem a mesma ideia, por exemplo, que eu vou dizer aqui. Seria muito mais complexo a gente tentar cumprir a missão de Cristo sem uma estrutura, mesmo que mínima, para a gente poder alcançar as pessoas. Por isso que é muito importante a gente entender como instituição, como organização, como a gente também pode contribuir para essa unidade da igreja, para que uma complete a outra. É essa também a sua visão? Sem dúvida, sem dúvida. Essa diversidade que há na igreja que a torna assim bela, né? Que faz toda a diferença. Como a organização, ela ajuda justamente a ajustar o foco de todos e ela mantém a nossa unidade também. A unidade, ela valida, inclusive, o poder do Evangelho. E quando a gente pensa na organização, nesse caso, como está sendo proposto aqui, não é uma organização dentro dos padrões seculares, né? Mas é uma organização fundamentada na palavra de Deus. Exatamente. E isso faz toda a diferença. Exatamente. Porque às vezes algumas pessoas podem olhar assim, mas mais uma instituição, mais uma organização, ou mais um movimento cristão, religioso, que trabalha com uma coisa tão organizada, tão estruturada, será que isso não atrapalha o poder do Evangelho, de prosperar o Evangelho? Será que esse institucionalismo, o excesso de organização, não pode atrapalhar a pregação do Evangelho? Eu já ouvi isso de várias pessoas, né? Quando eu viajo, pessoas que vêm conversar com a gente, mas é justamente o contrário. É uma estrutura necessária para potencializar. O que seria da gente hoje se a gente não tivesse um mínimo de estrutura? Cada um estaria falando do seu jeito, meio como se fôssemos um bando de gente sem uma estrutura organizacional, não é, pastor Fred? Exatamente. E a gente vive em um tempo de pluralismo religioso, você encontra de tudo. E nós temos um compromisso com a palavra. E, de acordo com a palavra, a igreja ela não é uma criação humana. A igreja é uma criação de Deus. Surgiu no coração de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá, por exemplo, o chamado de Abraão. Deus tinha um propósito ao escolher Abraão e ao chamar Abraão. O propósito dele era que, através dele, as nações e todas as famílias da terra fossem abençoadas. Exatamente. Então, quando Cristo criou e estabeleceu a sua igreja, o objetivo era, através da igreja, também abençoar o mundo, porque Cristo é o cumprimento dessa promessa que foi feita a Abraão, né? De um descendente. Cristo é esse descendente que derrotou o mal, enfim. Então, a igreja ela não pode perder essa missão, esse enfoque, esse objetivo. Então, nós temos, de acordo com a palavra, nós vamos ler os textos, acho que é importante a gente ler esse texto. Cristo é o cabeça. Exato. A igreja, ela existe porque Cristo criou a igreja. Exatamente. Então, ele também deu orientações a respeito de como a igreja deve funcionar, orientações de como a igreja deve pregar, o que pregar, tudo isso está na palavra de Deus, que é o seu fundamento. Exatamente. Pastor Manuel, algumas semanas aqui no programa a gente estudou o tema sobre as figuras que a Bíblia usa para exemplificar a unidade. Uma das figuras foi o corpo de Cristo. Como é que a gente pode entender melhor Cristo como cabeça desta igreja que é o corpo? A cabeça também faz parte do corpo, não é? Como é que a gente pode entender esta unidade? Você vê que um corpo, ele está organizado, né? O corpo é uma organização. Exato. Né? Onde todos cooperam para um bem comum. Então, quando a gente fala dessa organização onde Cristo é o cabeça, nós entendemos que essa organização ela não é uma organização pela organização, mas ela é uma organização com um propósito. E o propósito é o cumprimento
da missão, é a pregação do Evangelho. Agora, é uma organização que promove a unidade, não é? Que promove... A unidade da missão, a unidade do corpo de Cristo. Exatamente. Essa figura de Cristo, né? Da figura de Cristo como cabeça da igreja. Em um determinado momento, o apóstolo Paulo, falando sobre isso em Efésios, no capítulo 5, sim, pode ler se quiser. Ele fala sobre essa relação de Cristo como cabeça e Cristo também como marido, né? Como cabeça da mulher, enfim. E essa relação, ela é uma relação de amor e de submissão, onde o amor é o princípio motivador para a submissão, para essa organização. Então, a igreja, ela está organizada com o propósito de servir e faz isto por amor àquele que é o criador da igreja, o cabeça da igreja. O verdadeiro líder da igreja. O verdadeiro líder da igreja. E essa submissão, ela só acontece entre iguais. Né? Se me perguntarem, é uma submissão mútua, né? De mútua confiança. Agora, é claro, existe aqui um aspecto de uma submissão voluntária. Não é uma submissão de um opressor, é uma submissão em amor. Aquilo que é requerido do marido, a gente estava conversando antes de entrar aqui no programa, é uma analogia, ela não é completa e perfeita na dimensão humana, mas na dimensão divina ela é perfeita. Por que não na dimensão humana? Porque eu não tenho amor divino naturalmente. Esse amor divino é Deus. Então, Cristo é o meu modelo, Cristo é o meu exemplo e Cristo é o modelo também desse noivo, da cabeça. Então, é requerido do marido aqui o quê? Amor, um amor que se sacrifica, um amor que se entrega, né? Então, há aqui mútuas responsabilidades, papéis diferentes, e a palavrinha submissão, ela sofreu algumas dificuldades ao longo do tempo, claro, até pelo mau uso, né, dessa questão. Mas esse é um princípio fundamental. Me permita ler um texto, claro, pastor? por favor. Esse texto também, aqui em Efésios 1, 22, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando aqui de Cristo, todas as coisas foram submetidas, né, aos pés de Cristo, colocadas sob os pés dele, então fala de que ele é o cabeça, ele é soberano. Apocalipse fala que ele é o primeiro e o último, o princípio. A palavra princípio aqui significa a causa, né, a primeira causa, então ele é o criador da igreja. Então, a igreja recebe dele a sua autoridade, a igreja dele recebe as suas orientações e os seus ensinos. Perfeito, perfeito. Amigos, nós vamos para um rápido intervalo e já, após 2 minutos, a gente retoma esse assunto. Você não saia daí, porque a gente quer continuar conversando com você também. É bem rapidinho.